Senhor, amém, meus irmãos. Amém. Quero te convidar a estar em pé. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7, verso 11 a seguir. Glória a Deus. Diz assim: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E a grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando o que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que tivera morto, e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Pode se sentar, Deus, para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Acabamos de fazer a leitura de um episódio parecido, que outrora tivera acontecido, mas estava se repetindo. Aquela mulher que outrora fizera esse mesmo trajeto, pois era viúva, enterrou seu marido, e agora está fazendo o mesmo trajeto para enterrar o seu filho. É notório que passamos por dias complicados, problemas semelhantes dia após dia. Vencemos uma luta e logo após uma luta semelhante àquela. E nós já sabemos o final. Se o último problema acabou com dor, tristeza, choro, se eu passar por coisas semelhantes, vai ser choro, tristeza. Jesus ele sai da cidade de Cafarnaum em direção à cidade, uma pequena cidade chamada Naim. O seu trajeto, sua trajetória durou em torno de 10 horas. Aquela multidão apertando Jesus. E ele chega à cidade de Naim. E quando ele chega à cidade de Naim,
Se colocar no lugar do outro, entender o que você está passando, entender o que nós estamos passando. Quando passamos por dificuldades, há pessoas que chegam em nós e perguntam o que você está passando. E você responde: estou passando por isso e aquilo. E a pessoa vira as costas e sai. Mas há aquelas pessoas que perguntam o que você está passando, está tudo bem. E você conta um pouco o problema e ela se compadece de você. Ela se coloca no seu lugar, ela chora com você, ela te abraça, ela sente o que você sente. Talvez você não tenha uma família assim, amigos assim, mas eu quero te falar que você tem um Deus assim, que sente o que você sente em momentos de tristeza, que muitos viram as costas, porque Ele está lá, filho, eu estou contigo. Eu estou contigo. Mas, Senhor, eu já passei por isso. Eu já passei por tudo isso. E eu sei como vai acabar, mas agora eu estou contigo. Faltava em torno de 10 minutos para ela chegar no cemitério. Para ela estava tudo acabado, pastor. Para a multidão estava tudo acabado. E Jesus disse: não chores. O verso de número 13, a parte dele, ele vê, ele se compadece, mas não apenas se compadece, ele chega perto e diz: não chores. Eu te desafio a ir no velório e chegar na família do morto e dizer: não chores. Eu duvido. Funeral é lugar de lágrimas. Funeral é lugar de tristeza. Mas Jesus chega e diz: não chores. Certamente ele sabia o que estava fazendo. Certamente o momento de chorar acabou. Ele: não chores. Quantas noites você tem chorado? Quantas noites você tem orado pedindo: Senhor, até quando, Senhor? Mas no momento que ele disser: mulher, não chores, confia nele. No momento que ele disser: mulher, não chores, crê somente, confia nele. Tudo bem, ele entendeu as lágrimas dela. Quando ele chega, o choro, a tristeza tem que acabar. Quando Jesus chega, aquilo que era pranto, sofrimento, doce se torna alegria. Todo sofrimento do crente é uma oportunidade de Deus se achegar mais perto de nós. Jesus vê aquele funeral, pessoas chorando, e ele não se desvia, ele chega perto. Está sofrendo? Você chega mais perto de Deus. Está passando por momentos difíceis, se achega mais perto de Deus. Está passando por momentos de tribulação, se achega mais perto de Deus. Se achega mais perto de Deus para não se afastar dele, porque é apenas uma tribulação. Porque a tribulação é problemas, é dificuldades aqui na terra. Mas por conta da tribulação, muitas vezes nós se afastamos de Deus. Aí estamos aptos a passar pela grande tribulação. Fica feliz em passar por tribulação aqui. Porque muitos falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não. A igreja está passando por tribulação. Essa tribulação, nós triunfamos sobre ela com Cristo. Mas a grande tribulação só vai passar aquele que saiu de perto de Deus, como passou por apenas uma tribulação. Não. Qual a tribulação que você está passando? Não se compara àquela que há de vir. Aí eu te pergunto: vai se chegar mais perto de Cristo ou vai se afastar? Vai confiar nele ou vai se afastar? Vai depositar a autoconfiança nele ou vai se afastar? Deus quer ressuscitar
aquele ar de morte, aquele ar de sofrimento. Mas quando Jesus chega, a alegria também chega. Eu vi uma frase genial que diz que a morte, o papel da morte é simplesmente entregar o crente a Jesus. Simplesmente isso. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas nós estamos aqui não foi porque a máscara nos livrou. Se nós estamos aqui não foi porque o álcool já nos livrou. Foi porque Ele tem um propósito ainda conosco aqui na terra. Então se estamos aqui não é momento de chorar, não é momento de ficar acanhado no nosso canto. É momento de nós se levantar e falar: Cristo reina, Cristo vive para todo sempre. E o meu papel na terra vai cumprir. Ainda que choro, ainda que passe por momentos de dificuldade, Ele está comigo. E quando Ele fala: ei, pare de chorar, possamos se levantar, confiar nele. Aquela mulher não tinha apenas perdido um filho, mas não perdeu a alegria, a esperança, a autoestima. Talvez você perdeu algo disso. Talvez você perdeu não apenas um filho, você perdeu a esperança, a força de falar de Cristo. Talvez você perdeu o ânimo. Trabalhar, nós temos que trabalhar. Talvez você tenha levantado para o seu serviço sem forças. Talvez pessoas chegaram em você e falaram: o que aconteceu? Eu te disse que você está diferente, mas ela não entende, porque ela está vendo o seu exterior, mas Cristo vê o seu interior. As pessoas apontam e dizem: porque você está mudado, está metido, está rebelde, porque ela está vendo o seu exterior. Cristo vê o seu interior, Ele vê a sua lágrima. Mas o interessante acontece, Ele restitui. No verso 15 diz: sentou-se o que tivera morto e passou a falar. Jesus restituiu a sua mãe. Ele restitui o que estava morto. Você não entendeu? Talvez a sua alegria está morta, mas Ele restitui. Talvez as suas forças estejam acabadas, mas Ele restitui. Talvez a sua autoestima esteja morta, mas Ele restitui. Ele está aqui nesta manhã para restituir as suas forças, para renovar as suas forças. Eu não sei a forma que você chegou aqui, sem lágrimas e tristeza, mas eu creio na forma que você pode sair daqui saltando de alegria. Pois Ele restituiu o filho daquela mulher, Ele restituiu a esperança daquela mulher, Ele restituiu a autoestima daquela mulher, e Ele pode restituir as nossas forças nessa manhã. Ele pode restituir aquilo que outrora estava morto, hoje vai viver. Glória a Deus. Fica imaginando quem não estava no funeral, que apenas saiu na janela de casa, na cidade de Naim, viu o funeral passando, e disseram: coitado. A cena se repetiu. Enterrou o marido, agora vai enterrar o filho. Tadinho, com olhar de pena, e entrando para casa. E eu fico imaginando quando Jesus chega e restitui, ressuscita aquele menino. Agora a tristeza se torna em alegria. Eles não saem mais da cidade, porque não tem propósito, eles voltam para a cidade, saltando de alegria, pulando de alegria. E aquela multidão saltando de alegria. E as pessoas que ficaram na cidade: o que aconteceu? A mulher surtou. Olha lá, pulando de alegria. Ela não teve o controle emocional dela, por perder entes queridos e agora está sozinha. Coitada, surtou. Mas quando olha o filho também saltando de alegria, pulando de alegria, eles entendem que grande profeta se levantou. Talvez as pessoas olhem para você e dizem: está tudo acabado. Ah, não está mais indo na igreja, não está buscando mais como buscar antes. Talvez pessoas da nossa própria família dizem: está tudo acabado, vai acabar para você, não tem mais situação que faça você sair disso. Mas quando ele vai saltando, pulando de alegria, reconhece que há um Deus
já partiu. E você, nós sendo um ser tripótico, corpo, alma e espírito, nós temos o centro das nossas emoções. Nós nos sentimos tristes, abatidos por perdas. Isso acaba com que tirando nossa força. Mas eu quero te falar, não é o fim. Mas irmão, você não sabe a minha situação. Eu te digo, nem você é minha. Eu acredito, não é o fim. Não é o fim. Mas irmão, eu já oro, espera tanto tempo, eu já passei por isso. Eu quero te falar, não é o fim. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu vejo ele nesta manhã restituindo, pastor, a alegria que desde o começo da pandemia muitos não têm mais. Eu vejo ele restituindo o semblante alegre. Eu vejo Deus restituindo o semblante de pessoas nessa manhã, que pessoas irão olhar e falar, por que você está assim? Ah, é uma pandemia que está acontecendo. Mas eu vejo Deus restituindo, porque apesar da pandemia nós estamos aqui. A igreja está orando. A igreja tem fé e essa fé move aquilo que para o homem não pode ser movido. A fé move. Se a enganação não acabou, porque a igreja está aqui orando. Pessoas da sua família era para estar morto pelo Covid, mas por causa das suas orações você ressuscitou. Você crê na fé? Você crê na oração? É porque muitas vezes nós vemos pessoas não crentes, crente morrendo, nós acabamos falando. Para que orar? Deus leva quem quer. Mas eu creio no poder da oração. Esses dias chegou um rapaz para tirar uma dúvida comigo. Falou, irmão, você acredita que Deus permite esse corona levar crente? Mas depende do sentido que você está falando. É porque eu não acredito. Crente que é crente, Deus livra. Crente que é crente, Deus não deixa chegar perto desse mundo. Não, vou te responder. Deus, Ele tem o poder sim de livrar o crente. Mas Ele não é obrigado. Se Ele vê que é uma oportunidade do crente partir para morar com Ele, Ele vai permitir. Irmão, se for sua hora, amém. Amém. Mas enquanto muitos compartilham a morte, vamos compartilhar a vida. Há pessoas sendo curadas. Há pessoas testemunhando que foram curadas porque a igreja orou. Nós não podemos desanimar. Nós temos que somente confiar. Talvez se você perdeu a autoestima, a força de orar, volte a orar. Talvez você esteja se questionando no seu interior, falando, irmão, como que eu vou orar para Deus restituir a felicidade de uma pessoa, sendo que a minha felicidade já foi faz tempo. Mas eu quero te falar nesta manhã, Deus vai restituir aquilo que estava morto dentro de você. Deus vai restituir aquilo que muitas pessoas disseram, nunca mais sou. Aquilo que muitas pessoas falaram, ele não volta a ser como era antes. Essa pandemia não gerou o coração dele, não. Essa pandemia foi como um impulso para a igreja orar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que não para de orar, não para de buscar a face de Cristo. Enquanto a igreja ora, a nação está de pé. Enquanto a igreja
possamos estar com Sua presença no nosso lar, na nossa casa, na rua, no mercado, onde estivermos, Senhor. Mas te pedimos, Deus, entre em nossas vidas, Deus, restaura o que estava novo. E assim como